Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana nós vamos começar o módulo 19. E agora o que muda é que no módulo 19 nós temos a divisão, certo? E o título é o seguinte: divisão de números racionais na representação decimal. Quando nós falamos de números racionais, já comentei isso em vídeo, né? Mas só relembrando com vocês. Números racionais, sempre você pode lembrar das frações, né? Todo tipo de fração. Coloquei aqui um exemplo, tá bom? E você pode lembrar também dos números decimais, porque a fração, quando você divide ela, é uma divisão, né? Ela se torna um número decimal. Então, quando eu tenho o título divisão de números racionais, na representação decimal, significa que nós vamos trabalhar só com números com vírgulas, né? Então, vamos lá. Para começarmos, ali na página 453, nós temos a imagem de uma moça segurando uma receita de milkshake, né? E nós temos um balão com um texto dizendo assim: se para cada receita de milkshake eu preciso de uma xícara ou 0,2 litros de leite, né, que representa 2 décimos, e eu tenho 2 litros na geladeira, quantas receitas conseguirei fazer, né? Então, talvez você possa pensar assim, que 1 litro de leite, é aquela caixinha que nós temos o costume de comprar no mercado, ela tem 1 litro, certo? Se você quer 2 litros, imagine que são 2 caixinhas, né? Para a receita, eu preciso de uma xícara só. Vocês podem pensar, então, que vocês poderiam dividir, não é mesmo? Pegar lá os 2 litros e dividir pelo número decimal, para você encontrar quantas receitas ela vai conseguir fazer, tá? Deixa eu trazer aqui a apostila de novo para vocês. Nós temos a pergunta: quantos 0,2 você acha que cabem dentro de 2 litros? Era só você fazer 2 litros dividido por 0,2, tá? Na divisão tradicional que nós temos, nós faríamos o quê? Igualaríamos as vírgulas, né? Uma casinha depois da vírgula, igualei, tá? Daí eu iria deletar essa vírgula e iria dividir 20 por 2. 20 por 2 eu já sei que dá 10, né? Porque 2 vezes 10, 20, vai zerar minha divisão. Então, quantos 0,2 cabe dentro de 2 litros? Exatamente 10, tá? Então, que operação devemos fazer? É a divisão. E no texto, a dúvida dela é quantas receitas ela conseguirá fazer. Ela conseguirá fazer 10 receitas com essa quantidade de 2 litros de leite, ok? Vamos agora para a página 454, que nós temos lá um texto, né, informando sobre a divisão, que é uma operação que vocês já estão habituados aí a verem na matemática, e nós começaremos ali com o título Procedimento para a divisão de 2 números racionais na representação decimal. Então, assim, não se apeguem ao título assim de início, porque pode parecer meio confuso se você observar só o título. Então, vamos com calma, fazendo cálculo por cálculo, e você, ao final do módulo, você vai estar entendendo o que esses títulos representam. Então, lá no final do módulo, quando você terminar todos os cálculos, você volta lendo os títulos, que você vai entender o porquê desses títulos, tá bom? Então, na letra A lá que nós temos, no número 1, desculpa, diz assim: considere a divisão 16 dividido por 2. Para cada item, realize a operação indicada e a seguir responda à questão formulada. Então, na letra A, a primeira questão que tem é: o que acontecerá com o quociente se o dividendo for multiplicado por 2? Então, pessoal, antes de seguirmos, eu vou colocar esse rascunho aqui para vocês lembrarem, tá? Nós temos o dividendo. Dentro da chave, nós temos o divisor. O meu resultado é quociente. E o que sobra é o resto, né? Então, tá aí só para nós relembrarmos essas nomenclaturas.
E daí, nós temos ali dizendo, o que acontecerá com o quociente? O quociente é o resultado. Então, o que acontecerá com o resultado se o dividendo, que é o meu 16, for multiplicado por 2? Então, vamos ver isso? Se eu pegar 16 e multiplicar por 2, você pode fazer isso no seu rascunho, aqui no canto, ó. 16 vezes 2. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 32, tá? E daí, você coloca lá, 32. Outra maneira de fazer é separar. 16 é como se fosse 10 e como se fosse o 6, não é mesmo? E multiplicado por 2, 2 vezes 10, 20. 2 vezes 6, 12. 20 mais 12, 32. Opa! Uma outra forma aí de fazer a multiplicaçãozinha, tá? Agora eu vou fazer 16 dividido por 2. Quando eu faço, lembro lá da minha tabuadinha do 8, quantas vezes o 2 cabe dentro do 16? 8 vezes, não é mesmo? E agora, o 32 eu vou dividir por 2. Ai, prof, esse não tá direto na tabuada, né? Você pode fazer manualmente, ó. 32 dividido por 2, 1 vezes 2, 2, vai sobrar 1 abaixo 2. 2 vezes 6, 12, tá? Talvez pela lógica você já perceberia que volta ao 16, né? Porque foi dividido por 2. Então, 32 dividido por 2, 16. E olha lá a pergunta, né? Então, o que acontecerá com o quociente? O que aconteceu com ele? Ele ficou também multiplicado por 2, né? É como se o meu quociente aqui também ficasse multiplicado por 2. Vou colocar aqui para vocês. Então, tá aí a resposta que vocês devem colocar. Na letra B, vamos seguir também aqui. Vou fazer direto porque agora são cálculos que vocês podem fazer aí no rascunho de vocês, né? E eu já fiz aqui manualmente para relembrá-los como faria. Então, 16 dividido por 2 dá 8. Já vou fazer a letra B antes de ler, eu vou fazer os cálculos antes de ler o enunciado, tá bom? 2 vezes 2, eu sei que vai dar 4 aqui, não é mesmo? 16 dividido por 4 vai dar 4. Porque 4 vezes 4 volta para 16. Tá. Então, a pergunta lá da letra B diz assim: o que acontecerá com o quociente se o divisor, agora é o divisor, ó, for multiplicado por 2? Então, se eu multiplicar o divisor por 2, o que acontecerá com o meu resultado? Ele foi dividido por 2, tá? É como se ele estivesse sendo dividido por 2. Olhem só, eu vou colocar isso para vocês, tá? 16 dividido por 2. Se eu pegar aqui e multiplicar isso por 2, tornando 4, com certeza a minha divisão terá um resultado menor. Por isso que ao invés de 8, ele ficou bem menor, ele se tornou 4, não é mesmo? Então, vou colocar a resposta aqui para vocês. Letra C. Vamos fazer o cálculo aqui primeiro, depois eu vejo a pergunta, tá? 16 vezes 2, já sei que é 32. 2 vezes 2, já sei que é 4. Agora, eu vou fazer a minha divisão. 16 dividido por 2, 8. 32 dividido por 4 também dá 8, tá? Então, agora lá a pergunta, né? O que acontecerá com o meu quociente, que é o meu resultado, se o dividendo e o divisor forem multiplicados por 2? Então, o meu resultado se manterá igual, tá? É só vocês imaginarem, né? Eu tinha 16 dividido por 2, e daí eu multipliquei isso por 2 e isso daqui por 2. Então, se tornou 32 dividido por 4. O resultado será o mesmo, né? Porque as duas partes foram multiplicadas. Então, vou colocar aqui a resposta para vocês. Agora, para finalizarmos esse número 1, vamos fazer aqui a letra D. Começando pelo cálculo, tá bom?
16 vezes 10, eu sei que vai dar 160, né? Porque na multiplicação por 10 em 1000, eu só acrescento os zeros. 2 vezes 2, 4, tá? Agora eu faço 16 dividido por 2 dá 8. 160 dividido por 4 dá 40, tá? Imagine, 16 dividido por 4 é 4, mas como eu tenho 160, uma centena, quando eu divido isso, eu encontro 40 unidades, né? Ou seja, 4 dezenas. Pessoal, só para deixar claro aqui, a prof fez esse cálculo aqui mentalmente, mas não tenha receio de fazer os rascunhos aqui no canto, a lápis, tá bom? Porque a matemática, ela anda junto com os rascunhos. Fiquem tranquilos de estarem calculando. Se precisar, pausem o vídeo, façam as continhas e voltem aqui, tá bom? Para a explicação da prof. Então, lá na letra D, a pergunta foi: o que acontecerá com o quociente se o dividendo for multiplicado por 10 e o divisor por 2? Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 40. É como se tivesse acontecido o que com o meu quociente? É como se ele fosse multiplicado por 5, né? Porque 8 vezes 5 não é 40, tá? Então, vou colocar aqui para vocês. Novamente, ó, o quociente ficará multiplicado por 5. Imaginem, você tinha 16 por 2, dividido por 2. Esse daqui foi multiplicado por 10 e esse daqui foi multiplicado por 2. Daí se tornou 160 dividido por 4. Um teve resultado 8, o outro teve resultado 40. Tá? Então, observem, é como se o meu resultado, né, o meu quociente, ficasse multiplicado por 5. Vamos agora para o número 2, e ele está lá na página 455. E diz assim: considere a divisão 150 por 3. E na letra A, novamente, nós temos aquele mesmo esquema, né? O que acontecerá com o quociente se o dividendo for multiplicado por 10? Então, agora nós temos ali, o meu dividendo está sendo multiplicado por 10. Então, pessoal, 150 vezes 10, lembrem-se que na multiplicação eu acrescento outro zero, né? Eu tenho 1.500. Agora, eu mantenho, né? Os dois números que estão dividindo são 3. 150 dividido por 3 vai dar 50, tá? E 1.500 dividido por 3, eu tenho 500. Novamente, pausem o vídeo, façam essa divisãozinha como vocês estão acostumados aí. Já desde os anos anteriores, vocês já vêm praticando essas divisões, né? E façam. Se conseguir fazer de cabeça, saber que dentro de 150, quando eu divido ele em 3 partes, eu tenho 50, 50, 50, tudo bem, já faça direto. Se não, você faça manualmente. E olhem só, de 50 para 500, o que aconteceu com o nosso quociente, né? Se você observar, ele foi multiplicado por 10, não é mesmo? Porque de 50 ele se tornou 500. Então, tá aí resumido para vocês. O quociente ficará multiplicado por 10. Letra B. O que acontecerá com o quociente se o divisor for multiplicado por 10? Então, 3 vezes 10, eu vou ter 30. Agora, eu vou dividir. 150 por 3? 50. 150 por 30, lembra da regrinha que a prof ensinou? Pode cortar os zeros na divisão? 15 dividido por 3, quanto que dá? 5. Tá? Então, 150 dividido por 30 dá 5. Então, o meu resultado é como se o quociente, né, ele tivesse sido dividido por 10. Então, 50 dividido por 10 vai dar 5, tá? Então, o quociente ficará dividido por 10. Vamos para a letra C.
O que acontecerá com o quociente se o dividendo e o divisor forem multiplicados por 10? Vamos observar então. 150 por 10, eu vou ter 1.500. 3 por 10, né, multiplicado por 10, eu vou ter 30. Vamos agora observar os resultados. 150 dividido por 3 vai dar 50. Agora, lembra da regrinha de cortar os zeros? Um zero eu corto aqui. 150 dividido por 3 ficou um pouquinho mais fácil, né? Cortando zero. Eu vou ter 50, né? Então, o que acontece com o meu resultado quando eu multiplico tanto o meu dividendo quanto o meu divisor? Aconteceu o quê? O resultado permaneceu o mesmo, tá? Então, aqui está o resultado, a resposta, né? O quociente permanecerá o mesmo. E para finalizarmos, a letra D diz assim: o que acontecerá com o quociente se o dividendo for multiplicado por 10 e o divisor for multiplicado por 100? Então, vamos fazer lá. Dividendo for multiplicado por 10. Então, vai dar 1.500. 3 vezes 100, 300, tá? E aí, vamos fazer as divisões. 150 dividido por 3, 50. Novamente, essa divisão de baixo eu posso cortar zero com zero. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, o que aconteceu com o meu quociente, com o meu resultado? É como se ele estivesse sendo dividido por 10, tá? Bom, então aí está, o quociente ficará dividido por 10. E para finalizarmos, nós temos lá na apostila uma síntese, né? Que nós vamos ler juntos. Síntese 1. Então, essa síntese, ela vai resumir aí tudo que nós observamos e fizemos nesses cálculos. Procedimentos adotados na divisão de números naturais com resto zero. O que isso significa, professora? Bom, números naturais são números de nossa contagem, que nós contamos naturalmente. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E por que ele disse assim no título, com resto zero? Porque essas divisões, se vocês observarem, são divisões exatas, nós não temos resto. Então, quando nós não temos resto, nós vamos ter todas essas características que nos evidenciam, né, como fazer as divisões. Olha só. Então, tá escrito lá: observe os resultados do exercício anteriores, nos quais todos os números são naturais e as divisões são exatas. Acompanhe a síntese dos procedimentos que foram explorados. Então, a síntese 1. Numa divisão, se o dividendo for multiplicado por um certo número natural diferente de zero, o quociente também ficará multiplicado por esse número. Então, eu vou trazer aqui de novo algum cálculo que a gente fez dessa maneira. Então, aqui, ó, este primeiro aqui que nós fizemos, o nosso dividendo foi multiplicado por um número 2, que é um número natural aqui. O que aconteceu? O meu resultado também ficou multiplicado por 2. Então, esse é o primeiro resumo do 1. Olha só o 2. Numa divisão, se o divisor for multiplicado por um certo número natural diferente de zero, o quociente ficará dividido por esse número. Então, olha só. Aqui é diferente do anterior. Se nós estamos multiplicando o meu divisor, observe que agora não é o dividendo, é o divisor. O que vai acontecer com o meu resultado? Vai acontecer a operação inversa. Ele foi dividido por 2, tá? Então, aí são algumas características para vocês observarem, tá bom? E o item 3 diz assim: numa divisão, se o dividendo e o divisor forem multiplicados por o mesmo número natural, diferente de zero, o quociente permanecerá inalterado. Que é exatamente igual a este item aqui, ó, letra C. Foi multiplicado por 2, foi multiplicado pelo mesmo número natural, tanto o dividendo
quanto divisor. O que acontece com o meu resultado? Fica inalterado, o meu resultado fica igual, tá bom? 8 e 8 nesse caso. Então, ali ainda nós temos um quadrinho amarelo que diz assim: o procedimento 3 é fundamental para a divisão de números racionais na representação decimal. Por isso, vamos chamá-lo de propriedade fundamental. Então, pessoal, tudo que a gente fez aqui nessa aula foi para observarmos o que está acontecendo com a divisão e para focarmos nesse tipo de exemplo aqui, ó. Foi multiplicado pelo mesmo número, o resultado não se altera. Por quê? Porque nas próximas aulas que vão vir, nós vamos trabalhar com números com vírgula. Então, nós temos que lembrar que quando eu multiplico tanto o dividendo quanto o divisor pelo mesmo número, o meu resultado permanece inalterado. E isso daqui vai ser uma ferramenta para ajudar a gente a dividir números com vírgula. Então, esse tipo de exemplo aqui é o que nós vamos carregar agora para os próximos exercícios que virão nas outras aulas, tá bom? Nos próximos vídeos. É isso que está dizendo naquele quadrinho amarelo. Então, pessoal, para essa aula era isso. Até o próximo vídeo, tá?